Linha Internacional. Bandeirantes 7:02. Javier Milei promete colocar em prática, a partir desta segunda-feira, uma série de medidas econômicas e fiscais para tirar a Argentina da recessão. O novo presidente do país tomou posse já pressionado por uma inflação de 147% nos últimos 12 meses. Com mais de 40% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Ontem, Milei prestou juramento, recebeu a faixa do antecessor Alberto Fernandes e rompeu uma tradição de décadas ao discursar nas escadarias do Congresso. Aos milhares de apoiadores que o aguardavam, o argentino enfatizou que o país está em ruínas, mas ressaltou que a decadência vai ficar para trás. Hoje começa uma nova era na Argentina. Hoje nós damos por finalizada uma longa e triste história de decadência e queda e começamos o caminho da reconstrução do nosso país. Não há como voltar atrás. Hoje nós enterramos décadas de fracasso, lutas e disputas sem sentido. Lutas que a única coisa que conseguiram foi destruir o nosso país e deixar-nos nas ruínas. Hoje começa uma nova era na Argentina, uma era de paz e prosperidade, uma era de crescimento e desenvolvimento, uma era de liberdade e progresso. Tal como a queda do Muro de Berlim, que marcou o fim de uma era para o mundo, Milei disse que a posse dele será o ponto de virada na história da Argentina. Ele atacou a herança que estava recebendo e lembrou que é necessário um remédio amargo para dar início à mudança. Segundo o presidente, a situação vai piorar no curto prazo, mas haverá luz no fim do túnel. Eu preciso dizer isso mais uma vez a vocês. Não existe dinheiro. Dessa maneira, a conclusão é que não existem alternativas ao ajuste e não há alternativas ao choque. Naturalmente, isso vai impactar de modo negativo o nível de atividades, empregos, salários reais, a quantidade de pobres e miseráveis. Haverá estancamento. É claro, mas não é nada de muito diferente do que aconteceu nos últimos 12 anos. Em tom pragmático, Milei não citou uma possível extinção do Banco Central, nem a dolarização econômica argentina, pontos defendidos por ele durante a campanha. O libertário confirmou o objetivo de fazer um forte ajuste fiscal e garantiu que os encargos cairão sobre o Estado. Portanto, pensando em um quadro parecido, não deve haver dúvidas de que a única opção possível é o ajuste. Um ajuste organizado e que possa entrar com toda a sua força sobre o Estado e não sobre o setor privado. Que esse ajuste recaia sobre o Estado. No discurso, Javier Milei falou sobre a situação de emergência na infraestrutura e o sucateamento da educação com perda de desempenho dos alunos argentinos. Ele citou ainda as taxas de violência e o aumento da criminalidade no país como pontos a serem atacados pelo novo governo. No momento final da fala nas escadarias do parlamento, o presidente voltou a usar o lema que marcou a campanha. Portanto, que Deus abençoe os argentinos e que as forças do céu nos acompanhem nesse desafio. Muito obrigado. Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! Javier Milei se reunirá hoje com a equipe para estruturar as mudanças econômicas que deverão ser detalhadas ainda nesta semana. Ontem ele cumpriu uma promessa de campanha e assinou o Decreto Nacional de Urgência sobre a redução de ministérios. O chegamento levou a um corte de 18 para apenas 9 pastas. Bandeirantes 7:07. O discurso de posse de Javier Milei alerta a população sobre as dificuldades que ele irá enfrentar para tirar a Argentina da crise econômica. Mas ainda não deixa claro qual é o caminho que será percorrido para que o objetivo seja atingido. Para o professor de Relações Internacionais da ISPM, Leonardo Trevisan, o novo presidente adota uma postura que diz muito apenas sobre o passado. Nenhum detalhe sobre as medidas que serão adotadas foi passado. Me parece alguém que está dirigindo o carro olhando no retrovisor, né? Não olha no para-brisa, ele olha no retrovisor. O governo Milei, quando o deixam falar, ele fala apenas em liberdade.
ele fala apenas em algumas frases mais ou menos conhecidas, para não usarmos à força a frase feita, né? Porque, na prática, quando cobramos ideias, quando cobramos efetivamente projetos, eles não apareceram. A professora de Relações Internacionais Flávia Loss destaca a estratégia adotada por Milei no discurso. Alertar a população de que as respostas aos problemas não serão rápidas e que o quadro pode piorar antes de qualquer tipo de resultado. Tanto é que ele se defendeu muito nesse discurso. Olha, vai ser muito difícil, o remédio é amargo, né? Ele falou isso várias vezes, já sinalizando. Porque se essa população que o apoiou, se eles começarem com os famosos panelaços, né? Se ele perder essa base, para ele vai ser péssimo. Essa necessidade de apoio também foi destacada pelo diretor das Faculdades Rio Branco e doutor em Ciências Políticas pela USP, José Maria de Souza Júnior. Ele afirma que só assim será possível conseguir colocar em prática algumas das ideias lançadas durante a campanha. Milei já demonstra uma tendência de busca pela governabilidade, mesmo que isso possa desagradar os seguidores mais radicais, diz o especialista. A gente estava entre duas situações. Ele tentar colocar em prática tudo o que ele falou e que era um discurso histriônico, um discurso combativo, né, de certa forma agressivo, ou então tentar um mínimo de governabilidade. Ele até agora foi pelo caminho da governabilidade. Ele está no fio da navalha entre uma espécie de estelionato eleitoral. Criticado e atacado por Javier Milei durante a campanha eleitoral, o presidente Lula não compareceu à posse. O brasileiro foi representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que cumprimentou o novo líder argentino. O chanceler aproveitou a ocasião para reforçar a importância da relação bilateral entre os dois países. A cerimônia contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi a Buenos Aires acompanhado pelos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e Santa Catarina, Jorginho Mello. Entre outros líderes internacionais estava Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia disse que conta com Milei para apoiar o país na guerra contra a Rússia. Bandeirantes 7:10.